Simbora, turma. Simbora, ao vivo, 6h30 da manhã, pelo horário de Brasília, por aqui 9h30 da manhã. Entrando ao vivo porque eu recebi um monte de mensagem no dia de ontem. As pessoas preocupadas com esse possível ataque da Rússia a um país membro da OTAN. Esse ataque que aconteceu, essa bomba que explodiu na fronteira entre a Ucrânia e a Polônia. E aí estamos aqui, bem rapidinho, vocês sabem que eu estou em viagem, nós estamos aqui viajando, mas sempre que eu percebo tantas dúvidas, tantas colocações, eu aí decido entrar ao vivo para que vocês possam realmente ter todos os detalhes do que vem acontecendo, tá bom? Eu prometo ser breve, tá, pessoal? Prometo não me prolongar por aqui. Peço a vocês uma atenção total, tá? Grande abraço aqui para o meu amigo Rômulo, Carioca Trips. Gente boa, fez a nossa carona para Belfast. Foi muito massa, figuraça. Depois eu vou divulgar melhor o trabalho dele, porque gente boa demais e a gente vai se comunicando, tá bom, gente? Tranquilo? Para a gente não perder tempo, 1 minuto aqui de avisos. Vão compartilhando com os amigos, tá certo, pessoal? Eu vou tirar os comentários para explicar melhor. Vocês sabem que eu fico querendo ler os comentários e acabo me desconcentrando, tá? Então eu vou tirar os comentários um pouquinho, depois eu volto para as perguntas e a gente vai se organizando, beleza? Tranquilo. Vamos embora. Pessoal, seguinte, ontem circulou a notícia, e é verdadeira, tá? Nesses tempos de internet e de incertezas, a gente tem que fazer a checagem. É uma questão de prudência, é uma questão de responsabilidade, tá? Mas uma notícia de que uma bomba teria explodido na fronteira entre a Rússia e entre a Ucrânia e a Polônia. E 2 pessoas morreram. E a gente sabe que as coisas vão tomando uma proporção gigante. A primeira notícia que veio foi que a Rússia ela vem atacando a Ucrânia de forma mais intensa de 2 dias para cá. Nós estamos há quase 9 meses com a guerra, tá? 9 meses de guerra nesse último conflito agora, tirando o ponto da Crimeia, que foi a partir de 2014, mas é a primeira vez, não é, que um míssil, né, de fabricação, artefato de fabricação da Rússia, explodiu dentro de um país membro da OTAN. E aí começam a surgir aquelas questões, se a OTAN pode evocar os artigos 4 e 5, se isso pode gerar uma guerra total, se isso pode gerar uma guerra direta. Ontem à noite, eu já coloquei minha opinião, que eu não acredito numa guerra direta e imediata. Acredito que a guerra vai continuar nesse patamar, que é muito ruim, um patamar de desgaste, movimentando bilhões todos os meses e ceifando vidas, tá? Há outras consequências também, mas bem, deixa eu explicar para vocês didaticamente. A OTAN, vocês devem saber, é a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar fundada pelos Estados Unidos no início ali da Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, por volta de 1949. Você vai ter a criação da OTAN. A OTAN é uma aliança militar defensiva. A OTAN não é uma aliança militar ofensiva. Ela não foi criada para atacar. Em tese, a OTAN foi criada pelos Estados Unidos e seus aliados para se prevenir de algum possível ataque feito pela extinta, naquela época então, URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em resposta à criação da OTAN, os soviéticos criaram o que a gente chama de Pacto de Varsóvia. Então, você tinha uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos, a OTAN, e uma aliança militar liderada pela União Soviética, o Pacto de Varsóvia. Bem, a Guerra Fria acabou, o Muro de Berlim foi derrubado, a Alemanha foi reunificada, a União Soviética ela deixa de existir no ano de 1991, ali aproximadamente, mas a OTAN ela não acabou. A OTAN ela continua existindo, a OTAN ela existe ainda, e a OTAN ela cresceu.
É interessante que vocês percebam que a OTAN ela cresceu lá para as bandas do leste europeu. Vários países que eram membros do Pacto de Varsóvia eram aliados ou submissos à URSS. Várias repúblicas soviéticas migraram para a OTAN. Hoje fazem parte dessa aliança militar aí, liderada, né, no mundo que eu posso chamar, não é um mundo unipolar. Nós temos um mundo nem bipolar nem unipolar. O mundo hoje é o mundo da multipolaridade, tá? Então a OTAN ela cresceu e diz que hoje a ideia é combater o terrorismo e combater outras questões estruturais aí do mundo contemporâneo. Já a Rússia, ela tem uma aliança militar. O Pacto de Varsóvia deixa de existir. O Pacto de Varsóvia acabou com o final da Guerra Fria, mas a Rússia criou uma nova aliança militar chamada de OTSC. Eu acho que é isso, Organização para o Tratado da Segurança Coletiva. É tipo uma pequena OTAN liderada pela Rússia e seus países aliados, notadamente a Bielorrússia e outros também. Mas vejam bem, qual é a questão? A OTAN tem dois artigos que chamam a atenção. O artigo 4 e o artigo 5, que podem ser evocados por qualquer um, podem ser estruturados por qualquer um dos países membros. O que é o artigo 4? O artigo 4 é um artigo que diz o seguinte, que qualquer membro da OTAN que se considerar ameaçado, qualquer país membro da OTAN que disser assim, eu estou sendo ameaçado, pode gerar consultas dentro de um órgão da OTAN chamado de NAC. É o Conselho do Atlântico Norte. Conselho do Atlântico Norte. É um órgão dentro da OTAN dizendo assim, olha, eu estou me sentindo ameaçado e eu quero uma reunião para que a gente fique de prontidão. Então qualquer país membro pode invocar formalmente, tem que ser formal, o artigo 4. Assim que esse artigo ele é convocado, ele é invocado, o assunto, a ameaça vai ser discutida e pode levar a alguma decisão conjunta, tá? Se perguntar, Joca, esse artigo 4 já foi invocado por algum país membro? Já em 7 ocasiões na vida inteira da OTAN, de 1949 para cá, o artigo 4, que é o artigo do alerta, é um artigo de alerta, ele já foi invocado apenas em 7 ocasiões. A última foi agora, em março, não sei se alguém lembra, em março, 8 países da OTAN, 8 membros da OTAN, quando começou essa guerra da Rússia e da Ucrânia, quando a Rússia invade a Ucrânia, quando Vladimir Putin diz, olha, eu vou começar uma operação militar especial, ele não chama de guerra, ele chama de operação militar especial. Quando Putin ele entra no território da Ucrânia, 8 países da OTAN invocam o artigo 4. Quais foram os países? A Bulgária, República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia, Romênia e a Polônia. Então, a Polônia, que a bomba explodiu agora, num vilarejo rural, matando 2 pessoas, Polônia, que é membro da OTAN, foi um dos países que a Polônia ajudou a derrubar a cortina de ferro na Guerra Fria. Polônia, através do Sindicato Solidariedade, do Lech Wałęsa, o apoio do Papa Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, que era polonês. E, não declaradamente, ele era anticomunista. Então a Polônia foi muito importante para derrubar a União Soviética, que já estava em estado de decomposição. Decomposição, já estava falida, quebrada nos anos 80, enfim. A Polônia, ela invocou, assim, ela convocou esse artigo 4. Só uma curiosidade, vejam, Bulgária, República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia, Polônia, Romênia, você veja que são países do leste europeu. Estônia, Letônia e Lituânia fizeram parte da antiga União Soviética, eram repúblicas soviéticas, declararam independência e deram um tchauzinho para a Rússia, tá certo? Pós a Guerra Fria, pós-Guerra Fria, tá? E República Tcheca e Eslováquia formavam um país chamado Tchecoslováquia, também tentaram se desvencilhar, tentaram se separar ali no contexto da cortina de ferro, mas isso é uma outra aula que a gente fala aqui, tá? A Turquia, uma curiosidade também, a Turquia já evocou o artigo 4, a Turquia é um país importante, é governada por um semiditador, o Recep Tayyip Erdogan, o Erdogan, tá? A Turquia em 2015 evocou o artigo 4 2 vezes, quando a Síria derrubou caças turcos. Caças turcos foram abatidos pela Síria
e 3 turcos foram mortos também na fronteira a partir do bombardeio sírio. A Turquia recebeu milhões de refugiados da guerra da Síria, e a Turquia é estratégica, né? Tem o Estreito de Bósforo ali, Dardanelos. A Turquia evocou já. Então o artigo 4, pessoal, não tem nada demais. O artigo 4 é, na verdade, um grande negócio. É um business. O artigo 4 é um grande negócio, tá? É um preparo para o artigo 5. Aí o artigo 5, sim, é um artigo mais perigoso, mais feroz. É o artigo da defesa coletiva, eu vou explicar para vocês. Mas o artigo 4 é meio que um preparo. Olha, eu estou me sentindo ameaçado. Eu vou levar a questão para o grupo. O que é que o grupo acha dessa ameaça? Devemos ficar em alerta? Devemos avançar ou não? É por aí. O artigo 5 da OTAN, muita gente dizendo, eita, a Polônia vai chamar o artigo 5. Eu acho muito difícil. Eu acho pouco provável. Vejam as declarações. O próprio Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele disse, olha, temos que investigar, temos que saber, porque foi um armamento russo. Mas será que a Rússia jogou na Polônia de propósito ou foi algum resquício? O próprio presidente da Polônia, ele também já colocou panos mornos. Então, pelas declarações, o próprio Olaf Scholz, né, o chanceler da Alemanha, que é a maior economia da Europa também, você percebe que não há um discurso para a guerra, para o enfrentamento. Mas vê, o artigo 5 é tipo uma pedra angular da OTAN, tá certo? Da aliança militar. O que é que ele diz? Esse artigo 5 ele foi criado para criar uma proteção mútua para enfrentar os riscos colocados na época pela União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria. E hoje ele ainda existe. Qualquer país que for atacado, qualquer país que for vítima de um ataque armado, todos os outros membros da OTAN, ou seja, se algum membro da OTAN foi vítima de algum ataque armado, a Polônia agora foi, né? Uma bomba explodiu na fronteira entre Polônia e Ucrânia, todos os membros da OTAN têm que considerar uma reação coletiva. Uma reação coletiva. Então, a gente tem que tomar, os membros têm que tomar as ações, parece que eu estou na OTAN. Nós temos que tomar as ações que julgar necessárias para auxiliar o aliado que é atacado. Cada país vai tomar a decisão, julgar individualmente o que é que deve fazer, como é que pode contribuir com arma, com dinheiro, botar o exército na rua e tudo mais, ok? Tranquilo? Joca, o artigo 5 da OTAN, ele já foi invocado alguma vez? Já. Não sei se vocês eram nascidos, deixa eu ligar o comentário aqui para saber. Não sei se vocês eram nascidos. 11 de setembro de 2001, lembram? O World Trade Center. 11 de setembro de 2001. Pronto. O governo dos Estados Unidos, certo, convocou o artigo 5. Ele chamou o artigo 5 porque os americanos foram atacados pela Al-Qaeda. Estão lembrados? Al-Qaeda, aquela rede terrorista, aquela franquia de grupos terroristas, tá? A Al-Qaeda, sediada no Afeganistão com apoio do Talibã, atacou os Estados Unidos, o World Trade Center, o Pentágono e outros ataques também. Pronto. A OTAN ela foi convocada pelos Estados Unidos para se engajar ativamente na luta contra o terrorismo. Isso gerou a guerra do Afeganistão, a caça por Osama Bin Laden. Todos os países da OTAN se envolveram direta ou indiretamente nesse conflito, a guerra ao terror. A guerra ao terror. Então, na época, mostraram a solidariedade com os Estados Unidos, condenaram o ataque, né, os ataques terroristas, e aí, resultado, entraram no Afeganistão. 20 anos de guerra. 20 anos de guerra. Por sinal, 20 anos que mostraram a incompetência americana no Afeganistão. Vocês viram a retirada agora desastrosa. E vocês viram que o Talibã continua mandando no país depois de 20 anos, de bilhões e bilhões, quase um tri de gastos aí pelos americanos, e a questão do Afeganistão não foi resolvida. Ok? Joca, e você acha que a Polônia vai desencadear o artigo 5? Ela vai chamar o artigo 5? Veja, pessoal, tem muitas variáveis em jogo. É isso que eu quero falar com vocês. Tem muitas variáveis. Minha primeira pergunta para vocês. Esse ataque de um míssil foi um ataque acidental ou deliberado? Acidental ou deliberado? Porque a Rússia, ela diz que não foi culpada. A Rússia, ela diz que não foi culpada. Ela diz que não reconhece. A Rússia disse, eu não ataquei a Polônia.
Faz uma grande diferença, concordam comigo? Se o ataque foi acidental, tá? Se o ataque foi deliberado. Na minha opinião, não foi um ataque deliberado. Na minha opinião, estão atacando a Ucrânia e explodiu na fronteira, morreram 2 pessoas, podem morrer outras pessoas, como morrem todos os dias daquela região, situação muito difícil, mas a Rússia ela não quer uma guerra nessa proporção. A Rússia não tem condições de bancar. Vladimir Putin tem muitos problemas domésticos para resolver. Falta, inclusive, de gente. Vladimir Putin agora convocou cidadãos russos que têm dupla cidadania para servir ao exército, porque falta gente. Está faltando gente. E o gasto, o problema doméstico, a opinião pública contra a guerra. Tá? Isso faz uma diferença grande. Ok? Eu não acredito. Eu não acredito. Acredito que tenha sido acidental por tudo que estão dizendo. Agora vai virar um grande negócio, tá? A Ucrânia voltou a pedir zona de exclusão aérea, ou seja, nenhuma aeronave russa poderia sobrevoar a Ucrânia, senão seria abatida. Eu falei sobre isso há 9 meses, eu gravei um vídeo sobre zona de exclusão aérea, procure aqui no Instagram que está salvo. Não acredito que vão declarar. Não acredito, tá? Agora vejam que negócio, vê que negócio lucrativo. A Lituânia, que é uma república báltica, ela pediu mais defesas aéreas ao longo da fronteira. Então, vão aumentar a defesa aérea, tá? Vão aumentar a defesa aérea. Tá tendo uma reunião do G20 agora, a cúpula do G20, as 20 maiores economias, as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, tá? Disseram lá agora, é um desprezo de Vladimir Putin. Em plena reunião do G20, ele despreza as regras internacionais. Mas, tudo indica que isso aí foi um acidente, tá? Tudo isso aí foi um acidente, ok? Outra notícia que acabei de receber, ó. A Suécia vai entregar o maior pacote de ajuda militar à Ucrânia. Lembrem, a Suécia não é membro da OTAN. A Suécia e a Finlândia querem entrar para a OTAN, para a NATO. E olha o gesto da Suécia. 287 milhões de dólares. 287 milhões de dólares em ajuda militar. A Suécia vai soltar agora para a Ucrânia. Maior ajuda militar. O maior pacote militar que a Suécia soltou da história. Isso equivale a 3 bi de coroas suecas. 3 bilhões de coroas suecas. Entendeu? 3 bilhões de coroas suecas. Tá tendo uma reunião agora. Que horas aqui? Ó, aqui são 9h47. 9 horas começou uma reunião na OTAN, lá em Bruxelas, da NATO. Tá? Stoltenberg, que é o secretário-geral, tá? Ele vai soltar um comunicado 11h30 para dizer qual é a posição da NATO. Não acredito em artigo 5, tá, gente? Não acredito em artigo 5, numa grande movimentação militar da OTAN direta contra a Rússia. Lembrando que a OTAN é uma aliança defensiva, a OTAN não é uma aliança ofensiva. Decretar o artigo 5 é só em uma situação extrema, tá? Que não é o caso por agora. Isso pode abrir um precedente. Joca, pode ser a Rússia testando a OTAN. Pode, para saber se a OTAN reage. Naquela primeira noite eles entraram em nosso jardim e não dissemos e não falamos nada. Na segunda noite eles entraram em nosso jardim, pisaram em nossa grama. Estou adaptando e também não falaram nada. Na terceira noite eles entraram em nosso jardim e pisaram na nossa grama, derrubaram a nossa porta e já não falamos nada. Na quarta noite entraram em nosso jardim, pisaram na nossa grama, derrubaram a nossa porta, cortaram nossa garganta e já não podemos falar nada. Pode ser um precedente? Pode, não acredito. Não acredito. Ok? Não acredito nisso daí. Beleza, turma? É isso aí. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma pergunta, pessoal? 9h49. Bora que Patrícia quer bater perna aqui. Entenderam direitinho? Qual é a análise de vocês? Conseguiram entender? Tudo certinho? Segunda pergunta aqui. Professor, você acha que o pedido da FIFA pode ser atendido? A FIFA pediu um cessar-fogo durante a Copa. A FIFA pediu um cessar-fogo durante a Copa. Olha, não acredito que tenha essa força, não. Não acredito, não. Henrique, eu não acredito que haja essa força, não. Um cessar-fogo durante a Copa do Mundo. Não creio. Ninguém suspeita que foi um artifício, advogado Braga. Ninguém suspeita que foi um artifício da Ucrânia para trazer a OTAN para a guerra.
Pode acontecer operação de bandeira falsa. Pode ser uma operação de bandeira falsa. Pode. A Ucrânia criar um fato novo, a própria Ucrânia atacar algum país membro da OTAN, colocar a conta na Rússia para a OTAN entrar mais forte na guerra e declarar uma zona de exclusão aérea. Pode ter sido. Jogada arriscada. Jogada arriscada, pode. Pode sim, Braga, sem dúvida. Operação bandeira falsa. Pode ser uma operação bandeira falsa, pode. Tá? Estão investigando, não seria a primeira. A própria Rússia é especialista nisso, né? E vamos ver o que é que pode acontecer. Gostaram, meus amores? Maravilha. Eu estou aqui viajando, estou voltando para o Brasil daqui a 2, 3 dias, tá bom? 2 dias ou 3? 2, 3 dias por aí, né? 2,5. Patrícia que sabe. Patrícia é minha coordenadora. Vem cá dar oi, pessoal. Venha. Ela tá aqui lendo as perguntas, viu? Parece melhor, menina. Ajeitando o cabelo, ela. Vem cá participar da live. Venha mais pra cá. Tá bom aqui. Venha mais pra cá, venha. Tá bom aqui. Venha-se embora. Patrícia, ela é a roteirista. Não, você volta, tem que ficar aparecendo. Ela é envergonhada. Ela que faz os roteiros da viagem toda. É isso, turma. Curti a viagem. Estamos curtindo, gostando que sou. Gostando. Grande Isaac. E aí, Toy? Uma pergunta. Beijo, Toy. Chamo de Toy, estranho, né, Renata? O estado de saúde de Putin é real? Fala-se de mal de Parkinson e câncer de vesícula biliar. Olha, tá danado. Sabem até a doença que ele tem. Eu não sei, não. Tem rumores, não tem? Que Putin estaria doente. Ele tá com quase 70 anos, né? Há 20 anos no poder. 22 anos no poder. Tá cansado. Mas se ele tá doente ou não, poxa, não dá pra dizer. KKKKK, Putin morreu faz meses, segundo a mídia OTAN. Pera aí, menino. Quais as intenções da Suécia em ajudar a Ucrânia? A Suécia está desesperada para entrar na OTAN. A Suécia está cogitando até entregar para a Turquia um monte de curdo que está vivendo por lá exilado, que fugiu do governo turco. A Suécia quer entrar na OTAN para ter acesso a essa garantia de segurança aí, o artigo 4 e o 5, os artigos 4 e 5. Entendeu? Se descobrirem que foi uma operação de bandeira falsa, é ruim para a Ucrânia, né? Tranquilo. Ó, começaram aqui a colocar Lula, Bolsonaro, pronto. Começou a briga. Começou, tava demorando. Tava demorando aqui, começou, pronto. Brasileiro é impressionante, né? Brasileiro é impressionante. Eu falei essa pergunta do Danilo, bem interessante, por sinal, tá? Ó, já começaram a falar de Lula e Bolsonaro, posso ir? Tranquilo. Turma, compartilha, eu vou deixar gravado. Valeu, Bob, saudade, amigo. Quando voltar a gente vai assistir um joguinho da seleção, juntos e misturados, viu, Bob? A Suécia vai entrar para a OTAN, ela já pediu. A Suécia vai entrar para a OTAN. A Suécia e a Finlândia. Tá bom? Tranquilo? A guerra está indo para um final? Não. Minha opinião é que essa guerra está só começando. Lembrem, a guerra da Crimeia está acontecendo desde 2014. Estamos em 2022. Essa guerra Rússia e Ucrânia vai durar muito. A Rússia está tomando o leste da Ucrânia. Vão ficar duas Ucrânias, uma Ucrânia russa e uma Ucrânia livre, ocidental. Eu já tinha previsto isso aqui, eu falei. Valeu? Valeu, Tereza. Valeu, beijo, turma. Tchau, Olha, tchau. ó, quem puder, compartilha aqui, tá? Manda para os amigos o aviãozinho, prestigia o professor. Não é um TikTok, não. Não é uma dancinha, não. Mas é conteúdo. Valeu? Simbora. Beijo. Fui.
Valeu!